Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Estou aqui pra gente falar só um pouquinho da nossa última lição da revista. Eu não posso me estender muito, porque senão o vídeo fica muito grande, fica até um pouco cansativo, né? Porque lá na igreja a gente tem 1 hora para estar falando, né? E juntamente com os irmãos, que fica assim, fica mais gostoso, né? Porque um faz um comentário, outro faz outro, né? Fica melhor. Edifica até mais as nossas vidas. Mas eu vou estar falando aqui só um pouquinho, né, dessa lição, que é uma lição muito maravilhosa, que vai falar de um versículo muito abençoado, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. E nessa lição o escritor dessa lição faz menção de apenas um versículo, né, que é Filipenses 4:6, em que vai falar que a gente não pode estar ansioso por coisa alguma, né? Assim diz o versículo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Em muitas outras traduções está escrito: não estejais ansiosos. A inquietação e a ansiedade são palavras sinônimas, porque quando você está inquieto com alguma coisa, você também está ansioso por alguma coisa, você está se sentindo desconfortável por alguma coisa, algo na sua alma não está bem, algo no seu emocional também não está bem. Então Paulo recomenda isso aos filipenses: não estejais inquietos, não estejais ansiosos, mas estejam em oração, estejam suplicando ao Senhor, estejam adorando a Deus, em ações de graça, quer dizer, cultuando ao Senhor, perseverando na fé, e se alegrem na presença do Senhor, né? Isso que Paulo está recomendando aos filipenses. E a gente vê que é uma carta muito rica, Paulo faz menções de muitas coisas nessa carta. A carta aos Filipenses, ela é muito profunda, porque historicamente o apóstolo Paulo, ele foi enviado até Filipos, né? Ele teve uma visão, né, de Deus, de um homem pedindo para que ele passasse até Macedônia. E ele vai até lá. E lá tem essa cidade, e ali ele começa a evangelizar essa cidade de Filipos, né? E ali ele planta uma igreja. E ele começa a ter uma comunhão, uma afinidade espiritual muito grande com esses irmãos, né? E a gente vê quão cheio de amor é essa carta que ele escreve para os filipenses, né? Pedindo para que eles permaneçam alegres, para que eles se alegrem, né? E é muito lindo a gente ler no Espírito as cartas, né? A palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui a introdução, somente o primeiro parágrafo, para não me estender. O risco da depressão por conta da ansiedade. A ansiedade, verdadeiramente, tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. Em todo o tempo vemos gente preocupada e irrequieta diante de situações que lhe provocam dúvidas ou medo. São as emoções que não andam bem, são os negócios que não estão como esperavam, são problemas de difícil solução na família, são contas a pagar, perguntas sem resposta, enfim, motivos não faltam para nos deixar ansiosos nestes dias loucos em que vivemos. Isso é uma verdade. Parece até que ele escreveu isso semana passada. Parece até que esse autor escreveu isso ontem. Porque a gente está vivendo uns dias de muita ansiedade, de muito medo, né? As pessoas estão com medo, as pessoas estão ansiosas por conta de tantas informações, de tantas notícias que abalam, né, o nosso emocional, porque nós somos carne, nós somos seres humanos e nós sentimos quando um outro ser, o nosso próximo não está bem, que o nosso próximo está enfermo, que pessoas estão morrendo. Causa um abalo emocional. E isso pode acarretar uma ansiedade. Ficar confinado dentro de casa, sem poder sair, vai causar uma certa ansiedade em nós. Vai causar ansiedade nas crianças, porque a rotina está sendo mudada.
Nós não estávamos mais habituados a ficar dentro de casa, mas nós estávamos acostumados a ficar na correria, na loucura dessa vida. E Deus hoje está nos chamando a entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Ele no secreto com a nossa família. E isso é maravilhoso. A oportunidade que nós temos tendo hoje de estar juntos, de poder buscar o Senhor, de nos avaliar, de nos examinar, de até considerar coisas que para a gente já não tinha mais nem valor, mas que Deus está fazendo nós revermos os nossos conceitos e ter paz em meio à guerra, porque nós precisamos ter paz, porque nós temos um Deus vivo. Amém? A ansiedade dos filipenses. Por que eles estavam tão ansiosos? Por que eles estavam tão inquietos? A igreja estava sendo perseguida por Roma, né? E Paulo não estava em Filipe, Paulo estava preso em Roma. Paulo estava numa prisão sozinho. Paulo estava ali, né? E aquele lugar era um lugar muito ruim. Era um lugar escuro, era um lugar úmido, não tinha luz do sol. Paulo estava ali. E Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, a ponto de transbordar. E ele pega e começa a escrever uma carta, pedindo para que os filipenses se alegrassem. E isso é fantástico, isso é transformador na nossa vida. Como que alguém numa situação tão dificultosa, ele pede para que nós venhamos nos alegrar no Espírito. É só o Espírito Santo de Deus mesmo, né? 2. Compreendendo a ansiedade por outro ponto de vista. A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se provavelmente um grave erro, a desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Note a expressão possivelmente. Pode existir ansiedade que não decorra dessa falha. No entanto, é possível que, em muitas situações, ela esteja associada à incredulidade. Ser crente não nos blinda contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como se ele nem existisse? Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. É verdade. Muitas vezes nós agimos por conta própria, sem pedirmos direção do nosso Deus. E a palavra de Deus vem nos orientar de que tudo que nós formos fazer, orar ao Senhor, pedir a direção dele, porque ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Porque o não de Deus para a nossa vida também é o melhor para nós. Amém? Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Não importa quão crentes afirmamos ser, a fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas, e uma delas é a sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que, a algum momento, deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. Eu acredito e confirmo essa palavra, porque a fé sem obras ela é morta. Se eu tenho fé, mas eu não ponho em prática a fé que eu tenho, se eu não firmo que eu creio no Deus Todo-Poderoso e que Ele tem solução para todas as coisas, até mesmo para a minha ansiedade, se for uma ansiedade crônica, se eu não crer que Deus tem poder de me libertar das mazelas, né, das enfermidades que vêm para a nossa vida, a gente chega num ponto em que a gente tem que avaliar a nossa vida com Deus. Agora, o ponto 3 vai falar das possibilidades. Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir. Tudo que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio de oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4,6 nós já lemos. Paulo, através desse versículo,
nos orienta a um grande passo, falar com Deus por meio da oração. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece em todo e tem todo o poder para fazer o que bem entender de nossa vida. Oramos não para que as coisas se tornem conhecidas para Deus, que já sabe de tudo, mas para nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos problemas. Quando nós oramos, acontece algo tremendo na nossa vida. Eu estava aqui pesquisando, e depois vou falar um pouquinho dos sintomas de ansiedade. O que acontece quando a gente ora? Em 2017, um médico cristão fez uma pesquisa e ele escreveu um artigo. Eu anotei aqui algumas coisas desse artigo. Ele diz assim: a oração tem o poder de regenerar o cérebro, afirma médico cristão. É o tema do artigo dele. Se você tem o hábito de orar, saiba que os benefícios dessa prática abrangem as áreas espiritual, psicológica e também fisiológica. Muitas pessoas fazem uso desta prática, que é a oração. Apresentam benefícios psicológicos e espirituais como uma sensação de maior clareza, propósito, gratidão, senso de conexão e bem-estar geral, explicou. No entanto, acrescentou os tipos de testes e benefícios subjetivos podem ser difíceis de medir cientificamente. É difícil de medir cientificamente, mas a gente sente muito espiritualmente. O Dr. Colbert, é o nome desse médico, citou um estudo destacando que a oração acaba sendo a esperança para muitas pessoas que enfrentam doenças graves. Esse médico diz que orar faz bem à saúde. Foi descoberto que quando oramos, temos resposta de relaxamento no nosso corpo. Este é o estado fisiológico que ocorre durante uma oração envolvendo o sistema nervoso automático, que muda ao longo de um estado dominante parasimpático. O que é isso? Responsável por descansar, ao contrário do estado do sistema nervoso simpático, responsável por sensações de luta, de tensão, o qual a maioria de nós passa a maior parte do dia, explicou. O ato da oração tem aumentado a produção de muitos neurotransmissores bem úteis como a dopamina, que ajuda a promover um estado de relaxamento, foco, motivação e bem-estar, acrescentou Colbert. A oração tem efeito a longo prazo positivo, chegando realmente a reprogramar e reconstruir o cérebro, afirmou o médico cristão. Tudo isso a oração faz em nós. Quando nós temos esse hábito de estar em oração, é a nossa vida cristã. Cristão ora. E nós temos, graças a Deus, esse hábito da oração. Então, por isso que a gente resiste, por isso que a gente alcança tantos benefícios no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Porque a palavra vai dizer que os três, corpo, alma e espírito, tem que estar irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, a gente tem que estar bem emocionalmente, bem espiritualmente e bem fisicamente. Porque dentro de nós habita algo precioso, é um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Para terminar, irmão, nós já falamos da oração, dos benefícios da oração. Agora eu vou estar falando dos sintomas da ansiedade. O que pode causar ansiedade na nossa vida? Tantas coisas nos causam ansiedade. Existem diversas causas que, sozinhas ou combinadas, podem vir a desencadear o transtorno de ansiedade. Ficar ansioso é natural do ser humano. Agora, existe o transtorno da ansiedade, tais como traumas, estresse, genética, doenças físicas e até mesmo depressão. Isso tudo pode causar o transtorno da ansiedade.
É comum o paciente alternar entre quadros de ansiedade e quadros de depressão, pois uma condição pode gerar outra. Agora, quais os sintomas? Nos momentos de ansiedade, podem surgir sintomas físicos, como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, dificuldade de engolir, sensação de irritabilidade. Alteração no sono, comer doces em excesso, sofrer com tensão muscular, ter medo de falar em público, preocupação em excesso, ficar à beira de um ataque de nervos. Muitos sintomas. E tudo isso combinado, se você tem sentido muitos desses sintomas, é preciso não só orar, mas também buscar ajuda. Conviver com medos irracionais, pânico em tudo. Inquietação constante. Dificuldade de concentração, inquietação e fadiga. O indivíduo apresenta uma angústia intensa, não consegue ficar quieto, caminha de um lado para o outro, desespera-se. Ele vai sofrer com sintomas físicos, a pessoa, que está com esse transtorno de ansiedade. Tem pensamentos obsessivos, a pessoa não consegue controlar os próprios pensamentos. A pessoa também começa a ter perfeccionismo. Ele começa a insistir em ter padrões, estabelecer padrões altos para serem alcançados, e ele insiste em alcançar esses padrões. E os problemas digestivos, que você, pelo estresse e ansiedade, pode ter problema no estômago, pode ter problema no intestino também. Vai ter dores, má digestão, mal-estar no abdômen, já citei aqui a diarreia, a azia, são alguns desses sinais. Às vezes você não está comendo nada que está te fazendo mal, mas você está com dor no estômago, você está com dores musculares pelo corpo. Então é necessário você se avaliar, você parar e pensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Vou procurar um médico, porque a ajuda médica é necessária nesses casos, muito necessário. Mas a gente não pode deixar de estar orando ao Senhor, para que Ele venha nos direcionar, com o médico que venha nos entender, que o médico venha passar o medicamento correto, para que a gente fique bem. Amém? Então isso, irmão, foi o que eu pude fazer, para não ficar muito longo. A carta aos Filipenses é considerada a carta da alegria, e que o nosso coração possa se alegrar no Senhor. Os dias estão difíceis, os dias são maus, mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina em sua palavra. Em Efésios 6, que nos revestíssemos de toda a armadura de Deus. Jesus falou em João 16:33, se eu não me engano, que no mundo nós teríamos aflições. Ele vem dizer também que ainda não é o fim, e que nós estejamos firmes no Senhor. Que nós não venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas olharmos para o Senhor, porque é do alto que vem o nosso socorro. Amém? Quero agradecer mais essa oportunidade. Eu vou estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra em que o teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor Deus, escreveu e deixou aqui nessa Bíblia, Senhor Deus sagrado, para nós, e nos enriquece, nos edifica, nos ensina, nos exorta a todo tempo, Pai. Nós precisamos descansar no Senhor, confiar no Senhor e continuar crendo sempre no Senhor. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, obrigado pelas nossas famílias, obrigada pela comunhão da nossa igreja, obrigado pelo nosso pastor. Ó Deus, continua a nos abençoar, nos guardar e a nos livrar de todo o mal, Senhor. Essas bênçãos que eu te peço, já agradecida, Senhor, no nome santo de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas. Perdoa os nossos erros, Senhor.
Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos.